Vamos lá, dar continuidade à leitura do MCASP. Tem alguns barulhos aqui de música, tem alguns barulhos externos, mas vamos dar procedimento. Vamos dar continuidade, né? Parei aqui na página 103. Deixa eu ver, parei aqui, né? Nesse ponto A. Então deixa eu relembrar aqui, né? Comecei a leitura referente à orientação para a classificação quanto à natureza da despesa orçamentária. Classificação quanto à natureza da despesa orçamentária. Aí, item B, extra-orçamentário, né? São aquelas decorrentes de I, saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Representa o desembolso de recursos de terceiro em poder do ente público, tais como devolução dos valores de terceiros, caução, depósito. A caução em dinheiro constitui uma garantia fornecida pelo contratado e tem como objetivo assegurar a execução do contrato celebrado com o poder público. Ao término do contrato, se o contratado cumpriu com todas as obrigações, o valor será devolvido pela administração pública. Caso haja execução da garantia contratual, para ressarcimento da administração pelos valores das multas e indenizações a elas devidos, será registrada a baixa do passivo financeiro em contrapartida à receita orçamentária. Recolhimento de consignações, retenções, né, que são recolhimentos de valores anteriormente retidos na folha de salário de pessoal ou nos pagamentos de serviços de terceiros. Pagamento das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, a conhecida ARO, conforme determina a LRF. As antecipações de receitas orçamentárias para atender à insuficiência de caixa deverão ser quitadas até o dia 10 de dezembro de cada ano. Tais pagamentos não necessitam de autorização orçamentária para que sejam efetuados. Pagamentos de salário família, salário maternidade e auxílio natalidade, né, os benefícios da Previdência Social adiantados pelo empregador por força de lei têm natureza extra-orçamentária e, posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição. Neste caso, são os benefícios de responsabilidade do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e que o ente tenha efetuado o pagamento e terá direito a compensar com a obrigação patronal. Ressalta-se que não se trata de pagamento de benefício por parte do RPPS, tendo em vista que a Emenda Constitucional 103 de 2019 e a Emenda Constitucional 105 de 2019 limitou os benefícios do RPPS às aposentadorias e pensões por morte, e definiu que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente, portanto, com execução orçamentária. 2. Pagamento de restos a pagar são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores, ou seja, pertence a exercícios anteriores, de acordo com o seu respectivo empenho, de forma que nos seguintes serão consideradas extra-orçamentárias. Quando o dispêndio é extra-orçamentário, não há registro de despesa orçamentária, mas apenas uma desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo, este como atributo de cálculo do superávit ou do déficit financeiro P permanente. Quando o dispêndio é orçamentário, observar o próximo passo. Segundo passo, identificar a categoria econômica da receita orçamentária, verificando se é uma despesa orçamentária corrente ou de capital. 3, despesa corrente, ou 4, despesa de capital. O terceiro passo, o próximo passo é verificar o grupo de natureza da despesa orçamentária. 1. Pessoal e encargos sociais. 2. Juros e encargos a dívidas. 3. Outras despesas correntes. 4. Investimento. 5. Inversões financeiras
ou 6, que é a amortização da dívida. Quarto passo, por fim, far-se-á a identificação do elemento de despesa, ou seja, o objeto fim do gasto. Normalmente, os elementos de despesa aguardam correlação com o grupo de natureza de despesa, mas não há impedimento para que alguns elementos típicos de despesa corrente estejam relacionados a um grupo de despesa de capital. Exemplos não exaustivos. Aqui tem alguns exemplos. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa planilha. Mas razoável. Grupo de natureza de despesa. E aí, do lado tem um elemento de despesa. Então, o grupo de natureza de despesa 1, que é o pessoal em encargos sociais, tem como elemento de despesa 1 aposentadorias, reserva remunerada e reformas. 3, pensões. 4, contratação por tempo determinado. 11, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. 13, obrigações patronais. 16, outras despesas variáveis, pessoal civil. E 17, outras despesas variáveis, pessoal militar. Grupo de natureza de despesa 2, que é os juros e encargos da dívida. Tem como elemento de despesa o 21, que é o juros sobre a dívida por contrato. O 22, outros encargos sobre a dívida por contrato. O 23, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária. E o 24, outros encargos sobre a dívida mobiliária. Outro grupo de natureza de despesa é o 3, que é outras despesas correntes, e tem como elemento de despesa o 30, material de serviço. 32, material, bem ou serviço para distribuição gratuita. O 33, passagens e despesas com locomoção. O 35, serviços de consultoria. 36, outros serviços de terceiro, pessoa física. 37, locação de mão de obra. 38, arrendamento mercantil. O 39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. O 40, serviços de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica. E o 85, contrato de gestão. O grupo de elemento ou grupo de natureza de despesa, né? O 4, que é investimento, tem como os elementos de despesas o 30, que é o material de consumo. O 33, que é passagens e despesas com locomoção. O 40, serviços de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica. O 51, obras e instalações. O 52, né, equipamentos e material permanente. E o 61, que é aquisição de imóveis. O outro grupo de despesa é o 5, que é a inversão financeira, e tem como elemento de despesa o 61, que é a aquisição de imóveis. O 63, que é a aquisição de títulos de crédito. E o 64, que é a aquisição de títulos representativos do capital já integralizado. E por fim, né, o último grupo da despesa é o 6, que é a amortização da dívida, e tem por elemento de despesa o 71, que é o principal da dívida contratual resgatado. O 72, que é o principal da dívida mobiliária resgatado. E o 73, que é a correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada. Agora, dando início aqui, o créditos orçamentários iniciais e adicionais. A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, que poderá ser inicial ou adicional. Por crédito orçamentário inicial, entende-se aquele aprovado pela Lei Orçamentária Anual, constante dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais não dependentes. O orçamento anual consignará importância para atender determinada despesa, a fim de executar ações que lhe caibam realizar. Tal importância é denominada de dotação. Conforme estabelece o artigo 6º da Portaria Conjunta do STN-SOF número 163 de 2001,
Na lei orçamentária anual, a discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. A Lei nº 4.320, de 1964, apesar de não constituir formalmente o orçamento-programa, introduziu em seus dispositivos a necessidade de o orçamento evidenciar os programas de governo. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a político-econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. A partir da edição da Portaria MOG número 42 de 1999, aplicada à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, passou a ser obrigatória a identificação nas leis orçamentárias das ações em termos de função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Artigo 4º. Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Dessa forma, é consolidada a importância da elaboração do orçamento por programa, com a visão de que o Legislativo aprova as ações do governo, buscando a aplicação efetiva do gasto, e não necessariamente os itens de gastos. A ideia é mostrar à população e ao Legislativo o que será realizado em um determinado período, por meio de programas e ações e quanto eles irão custar à sociedade, e não de apresentar apenas objetos de gastos, que isoladamente não garante a transparência necessária. A aprovação e a alteração da lei orçamentária, elaborada até o nível de elemento de despesa, poderá ser mais burocrática e, consequentemente, menos eficiente, pois exige esforços de planejamento em um nível de detalhe que nem sempre será possível ser mantido. Por exemplo, se o ente tivesse no seu orçamento um gasto previsto no elemento 39, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, e pudesse realizar esse serviço com uma pessoa física por um preço inferior, uma alteração orçamentária por meio de lei demandaria tempo e esforço de vários órgãos, o que poderia levar, em alguns casos, à contratação de um serviço mais caro. No entanto, sob o enfoque de resultado, pouco deve interessar para a sociedade a forma em que foi contratado o serviço, se com a pessoa física ou jurídica, mas se o objetivo do gasto foi alcançado de modo eficiente. Observa-se que a identificação nas leis orçamentárias das funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, em conjunto com a classificação do crédito orçamentário por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, atende ao princípio da especificação. Por meio dessa classificação, evidencia-se como a administração pública está efetuando os gastos para atingir determinados fins. O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por créditos adicionais, entende-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária.